Olá, eu sou Charles Dowding, estou no meu jardim em Somerset, no Reino Unido. Jardim orgânico sem revolver a terra, onde estou cultivando no momento 1/3 de um acre. Isso equivale a cerca de 1.300 metros quadrados e estou cultivando vários vegetais para venda, além de escrever sobre eles e ensinar como cultivá-los. Sempre fui horticultor comercial, desde 1982, quando comecei. Já se passaram 40 anos. Neste vídeo, vou compartilhar algumas percepções que adquiri nesse período. Questões, dificuldades, alegrias de cultivar vegetais para venda, o processo de vendê-los, o quanto isso vale a pena, como você define essa palavra valer a pena. Isso abre uma série de perguntas. Quero te dar algumas ideias, principalmente, não tenho todas as respostas, mas posso oferecer algumas percepções. Então, lá nos anos 80, o mercado era diferente e eu acho que as pessoas comiam mais vegetais naquela época. Eu achei que vender não era tão difícil. O difícil era achar um preço bom. Eu produzia de forma orgânica e tinha certificação orgânica naquela época. E mesmo os vegetais orgânicos, embora você consiga um preço mais alto, mas às vezes esse acréscimo é sobre um valor que já é bem baixo. Então, em 1990, que foi o meu ano mais bem sucedido, isso foi depois de 8 anos cultivando e vendendo. Naquele tempo, eu cultivava cerca de 7,5 acres ou 3 hectares de terra. Tudo isso era em canteiros sem revolver a terra de alguma forma. É muito trabalho. E as vendas naquele ano, ajustadas para os dias de hoje, que é mais ou menos o dobro, chegaram a 105 mil libras, cerca de 130 mil dólares. Isso foi o faturamento bruto. E daí meus custos eram principalmente com mão de obra. Esse é sempre o principal custo, basicamente é o tempo. É aí que o método sem revolver a terra pode realmente ajudar de algumas maneiras. Isso também te leva para toda essa questão de vendas de nicho, vegetais de alto valor, mas o tempo gasto é um fator importante. E aí tem outros custos, obviamente. E isso me rendia, em valores de hoje, talvez umas 15 libras por hora, por assim dizer. E para o estilo de vida que acompanha isso, não é nada mal. Devo enfatizar que estava em posição privilegiada. Herdei terras e cresci em uma fazenda. Era aqui perto. Eu tinha acesso gratuito à terra, então não pagava aluguel nem alguns custos fixos. E claramente isso facilitou as coisas, sabe? Muitas vezes não é difícil começar. Agora eu realmente reduzi bastante. Ao longo dos anos viajei um pouco com meu outro trabalho e também, sim, por muitos motivos. Acabei vindo parar aqui e agora, tendo comprado um pedaço de terra no ano passado, tenho quase 2 acres. Isso dá cerca de 0,8 hectares. E cultivo só uma pequena parte disso, que é cerca de 1/3 de um acre. E disso estou vendendo talvez 20 mil libras em produtos, além de produzir um valor considerável para os cursos de um dia que oferecemos aqui e para a família e amigos. E esse é um grande fator desse negócio. Se você gosta desse trabalho, você tem um estilo de vida fantástico. Você tem acesso a uma vida saudável e a uma alimentação saudável. Esse é um ponto bastante positivo, difícil de quantificar economicamente. No entanto, vamos dar uma olhada em uma hortaliça em particular, a cenoura. E posso usar isso como exemplo para ilustrar alguns aspectos econômicos. Estou aqui entre 2 canteiros de vegetais semeados há 3 meses, as cenouras, e transplantadas há 3 meses, as alfaces. Essa cultura gera algum dinheiro? Esta aqui não gera. E eu vou explicar brevemente esse aspecto. A alface a gente colhe toda semana e vai tirando as folhas de fora. E já fazemos isso há 7 semanas só desse canteiro. E isso rende muitos quilos de folhas que eu posso vender por cerca de 14, 15 libras o quilo. E não só isso, esse é um preço justo. Assim podemos voltar na semana seguinte para outra colheita. Esse é o crescimento de 2 dias. Colhi elas pequenas. Comparado, por exemplo, com cenouras que você colhe uma vez e acabou.
É só uma vez. Qualquer hortaliça de raiz, você colhe, vende e não tem mais como colher de novo. E ainda assim, eu adoro cultivar cenouras, e o sabor extra das cenouras cultivadas em casa para mim já é quase justificativa suficiente. Mas a viabilidade econômica não é das melhores quando você faz isso nessa escala ou manualmente. Por exemplo, no fim do outono ou início do inverno, estávamos espalhando composto neste canteiro. E se você incluir o tempo necessário para fazer o composto é a adubação anual do canteiro. Isso dá cerca de 1h30 para preparar e espalhar o composto. Depois eu semeei isso em meados de março, à mão. Fiz os sulcos, coloquei as sementes, isso levou cerca de meia hora. Primeiro elas foram cobertas com uma manta para aquecer e ajudar no crescimento. Agora usamos uma tela para protegê-las de insetos. Talvez meia hora para resolver tudo. E depois acrescente mais meia hora para capinar e regar. A colheita costuma ser um dos maiores custos de tempo. Talvez 2 horas, porque não estou fazendo uma colheita rápida aqui. Nós temos feito uma colheita seletiva, como você pode ver, já tem outra planta crescendo aqui. E essa é uma forma de agregar um pouco de valor e tirar mais proveito do seu terreno. Então isso aqui são couves de Bruxelas, que começam a vida como mudas plantadas cercadas inicialmente por cenouras. Você mal consegue vê-las. E então a gente continua colhendo as cenouras ao redor. Isso leva um pouco mais de tempo do que se você simplesmente arrancasse todas as cenouras de uma vez, por assim dizer. E eu calculo que são cerca de 2 horas de colheita aqui. Talvez no total dê mais ou menos 5 horas de trabalho. E eu usaria como referência o que já mencionei, digamos, as 15 libras por hora. Esse é um valor meio arbitrário. Sabe, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas acho que dá uma média justa. E se alguém conseguiria viver com 15 libras por hora no Reino Unido de hoje em dia, bem, muitas pessoas conseguiriam. Isso te daria sustento, depende de como você define isso. Depende dos seus outros custos, porém, se você tem hipoteca ou aluguel alto, 15 libras por hora é pouco. Então, de qualquer forma, vamos considerar essas 5 horas, 75 libras de custo de mão de obra se preferir, pelo tempo. E a 12 libras o quilo, desculpe. 1,20 libra o quilo, me adiantei ali. E talvez eu consiga 40 quilos daqui. Isso seria bom. Pode não ser tudo isso, mas isso daria 52 libras. Então, o valor das vendas já é menor do que o tempo necessário para cultivá-las. E isso ainda não inclui outros custos, caso você estivesse pagando aluguel pela sua terra, apenas geral, custos de capital e instalar um sistema de irrigação, entre outros. Só para te dar uma ideia, as margens podem ser bem apertadas. Você tem cenouras muito saudáveis e pode aproveitá-las. Isso deve ser considerado no cultivo. Hoje de manhã, dei uma palestra em uma escola primária próxima e levei cenouras para as crianças, que ficaram maravilhadas com o sabor. Acho que muitos nunca provaram cenouras assim. Então, sabe, esse é um dos pequenos bônus escondidos que a gente não deveria dar como certo. Agora vou ampliar a perspectiva e compartilhar com vocês um feedback que recebi recentemente de 3 outros produtores de hortaliças. Os produtores de hortaliças com quem conversei são, na verdade, todas pessoas que já estiveram aqui para fazer estágio. E tem sido um grande prazer conhecê-los. E mantivemos contato desde então. 2 estão na Alemanha, um no Reino Unido. Felix Hoffmann foi meu primeiro estagiário aqui por 4 meses em 2016 e depois voltou para começar uma horta comercial na região dele da Alemanha, Mannheim, Heidelberg, que parece ser uma área razoavelmente próspera, e ele vendeu cotas, que está dentro do conceito de CSA, que significa Agricultura Apoiada pela Comunidade, ou Solawi em alemão. E é aí que as pessoas pagam uma quantia adiantada pelo ano inteiro. Assim, os agricultores já recebem sua renda. Isso permite que eles cubram todos os seus custos conforme avançam. Eles também sabem exatamente qual é a sua situação. Não há pressão para vender, eles podem realmente se concentrar no cultivo. Se você é um cliente e quer comprar vegetais cultivados em casa, procure online uma CSA local. É um modelo interessante
E Félix se saiu bem. Ele vendeu cotas suficientes e desde então, tem trabalhado bastante e conseguido se sustentar, mas não com facilidade. Agora ele tem uma família nova, um filho e outro a caminho. Ele quer passar mais tempo com eles e pensa em mudar seu estilo de vida. Nas respostas dos 3 produtores para quem eu fiz a pergunta, sabe, como está indo a venda dos seus vegetais? Como é essa sensação? Vale a pena? E todos os 3 havia uma semelhança marcante nos temas. Uma delas era o trabalho físico duro e exigente, um tanto incessante, especialmente nos meses de verão, não o ano todo. A segunda era aquele nível de comprometimento e a sensação de, será que consigo manter isso para sempre? E a terceira era talvez pensar em uma mudança de estilo de vida para ainda ter o suficiente para vender, digamos, mas também talvez desenvolver outras formas, outras coisas para vender, como Felix Zlatkovich, que também é da Alemanha Central e trabalha como parte de uma cooperativa onde eles têm uma loja na fazenda e fazem CSA. Ele comentou que pode oferecer um curso online neste inverno para quem quer entrar na horticultura comercial. Sobre essas questões citadas no vídeo, deixarei um link na descrição com todos esses produtores para você saber mais. E Lawrence Jarrett Carr, que fica ali perto, a cerca de 160 quilômetros, quase na divisa de Cornwall com Devon, ele tem um negócio bem estabelecido. Ele tem um grande negócio, mas disse que não é simples e está um pouco desanimado com o tempo e esforço necessários para o retorno que tem. Ele está adorando, mas sempre fica aquela dúvida, sabe? Para onde você vai depois? E você definitivamente precisa de várias frentes de venda. Confira esses pontos da venda de vegetais. Faça uma pesquisa antes de assumir qualquer compromisso de comprar ou alugar terras e iniciar qualquer tipo de operação para vender vegetais. Descubra o que está acontecendo na sua região ou na região onde você pretende atuar, o que já existe lá. Talvez vá conversar com os produtores, aprenda mais sobre as experiências deles. Percebo que produtores e horticultores gostam de compartilhar conhecimentos sobre seu trabalho. E provavelmente eles serão bem francos sobre quanto dinheiro estão ganhando ou não. Isso pode apenas te dar ideias e é bem específico para cada localidade. Se você buscar na internet, pode encontrar alguém como Jean-Martin Fortier, um produtor brilhante. Ele é muito bom. Provavelmente você não conseguiria fazer o que ele faz no seu primeiro ano. Isso é mais uma coisa em que pensar. E ele está bem perto de uma área razoavelmente rica em Montreal, no Canadá. Mas aí ele me disse uma vez que já publicou muita informação em livros e cursos e ensinou muitos outros produtores, alguns deles ali perto. E ele está preocupado que, sabe, no fim das contas tem gente demais. Então, existe um limite de quantos de nós podem fazer isso, em parte porque os vegetais são meio que um alimento de luxo. Eles não são alimentos básicos como pão e até mesmo batatas, sabe? Batatas eu quase nem considero como vegetal, na verdade. Tenho batatas maravilhosas atrás de mim para uso doméstico. Não vendo, gosto de comê-las e valorizo seu sabor e qualidade. O preço de venda é muito baixo devido ao processo mecanizado em grandes campos, por isso não recomendo comercializar. Mas os vegetais como as cenouras, as folhas para salada, são produtos de maior valor que nem todo mundo pode pagar. Eu odeio dizer isso, mas sabe, você não tem um mercado de massa lá fora só esperando por eles. E às vezes você precisa fazer um marketing bem inteligente. Na verdade, nós oferecemos cursos de fim de semana aqui, onde abordamos esse aspecto do cultivo de vegetais, assim como ensinamos como cultivá-los especificamente com o método sem revolver o solo. E há muita informação online, então dê uma olhada, aproveite o processo, plante você mesmo também. Isso é realmente importante. Você precisa colocar as mãos na terra. Descubra como é, veja se funciona para você. Divirta-se no processo. Espero que tenha gostado deste breve olhar sobre os aspectos comerciais do cultivo.